Muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais um webinar que está a ser promovido pela ANAI, no âmbito do projeto iValue. Nós hoje trazemos à discussão um tema oportuno e pertinente, relacionado, aliás, com o tema deste projeto, com os fatores da sustentabilidade, mas desta vez adaptados à avaliação de máquinas, equipamentos e instalações elétricas. Este é o título de mais um e-book que está já disponível no site deste projeto e que está acessível a todos que pretendam fazer o download. Esta sessão vai contar enfim, portanto, a presença do autor deste e-book, o Paulo Caldeira Martins, e depois vamos ter mais duas apresentações, uma mais relacionada, portanto, com os equipamentos de elevação. E depois, finalmente, vamos ter também aqui a participação hoje, especialmente da direção, do presidente da direção da Associação Portuguesa de Direito da Insolvência e Recuperação. A todos eles aproveito para agradecer a disponibilidade, muito bom dia a todos, e vamos então iniciar o nosso webinar e eu vou passar a palavra ao Vítor Soares, que está hoje aqui em representação da direção da ANAI para nos deixar uma mensagem de boas-vindas. Vítor, a palavra é sua. Então, novas boas-vindas que a Lourdes já deu a todos. É um prazer estar aqui convosco. Como a Lourdes disse, estes webinars têm sido um sucesso, muita participação. Este é mais um deles. Já estamos aqui 31 presentes, mais os 7 que se encontram aqui neste painel. Esperamos chegar perto dos 100, agora já certo dos 100 inscritos, não é? Que estavam inscritos, e portanto ficamos muito contentes com a aderência que aqueles que são profissionais e aqueles que são simplesmente interessados também são profissionais, mas talvez não especificamente nesta área, mas são interessados e têm gosto e interesse e desejo de aprender sobre estas matérias. Portanto, vamos ter três partes. A Lourdes já disse, a primeira delas e a principal tem a ver com a apresentação do e-book com o tema Avaliação de máquinas, equipamentos e instalações, o reconhecimento dos fatores críticos da sustentabilidade. O Paulo Caldeira Martins. Paulo, se eu disser que és coautor, estou enganado? Não, não é? É Não, mesmo autor e exatamente. coautor. Autor e coautor. O coautor com a Ana, portanto, que não pode hoje estar aqui presente, mas, portanto, é um trabalho, digamos, que nós os Certo. dois, Muito bem. fizemos ao longo da nossa experiência. Muito bem. Então, o Paulo estará aqui, ele vai apresentar o tema, vai fazer referências ao e-book. O e-book é uma ferramenta prática, é uma ferramenta técnica de apoio aos profissionais. Tenta enquadrar, portanto, aquilo que é as avaliações destas áreas, também destaca a sustentabilidade, a eficiência energética, a taxonomia europeia, o cumprimento das normas ambientais, como é que isso influencia, quer a manutenção dos equipamentos, dos bens móveis, quer, portanto, a sua avaliação e vamos ver também um exemplo prático. A seguir, depois do Paulo, teremos o Ricardo Vieira, que também é CEO da empresa elevadores.com.pt. O Paulo vai falar também de sustentabilidade, ciclo de vida e valor técnico dos equipamentos de elevação na avaliação patrimonial. É isso? O Ricardo, é isso, não é, Ricardo? E depois o Paulo Valério, que é o presidente da direção da Associação Portuguesa de Direito de Insolvência e Recuperação, também vai falar um pouquinho sobre estas matérias de avaliação, sustentabilidade e insolvências. Como é que a avaliação e a sustentabilidade é trazida aqui para os processos de insolvência. E acredito, Paulo, que existam muitas fábricas e muitos equipamentos que não sabem o que é que se há de fazer quando isso acontece, não é? E, portanto, isso também é um tema, ou será também um tema. Portanto, damos as boas-vindas a todos, esperamos que vocês gostem,
Esperamos que seja útil. No final, teremos aqui uma participação com 10 minutos. A Lourdes depois vai voltar. Eu vou introduzir cada orador cada vez que um terminar. E em meu nome e também em nome do José Araújo, que está aqui como membro da direção, é mais uma vez um prazer estarmos aqui. Obrigado por terem aderido e esperamos mais uma vez que gostem muito destas matérias. Então, Paulo, vou passar-te a palavra, ok? Vamos começar. Obrigado. Eu, antes de mais, queria agradecer a presença de todos os que estão aqui presentemente, desde de quem está a assistir aos representantes, o engenheiro Vítor Soares, engenheiro José Araújo, representando a presidência da ANAI, que infelizmente não pode estar aqui hoje conosco. Agradecer também ao engenheiro Ricardo Vieira, que se prontificou, bem como também ao senhor presidente da direção da APDIR, o Dr. Paulo Valério, que se prontificaram a colaborar conosco neste webinar de abertura. Também à equipa e à Lourdes Moraes e toda a sua equipa, que muito bem organizam, portanto, este tipo de webinars. Eu vou passar, portanto, a apresentar o e-book, que, conforme já foi comunicado, está disponível no site da iValue, salvo erro. Este e-book é na sequência de um e-book que já foi feito também para trás, complementam-se. Portanto, neste caso é um e-book de leitura fácil, como se fosse um manual, digamos assim, que complementa um pouco os conhecimentos que todos os profissionais desta área já terão. Digamos, e serve de abertura para um novo tipo, para um novo pensamento, que já não é novo propriamente dito, que é a sustentabilidade. É um conceito que hoje tem muita importância e, portanto, eu passo agora a fazer a partilha dos slides da apresentação Não sei se estão a ver. Ora, está a abrir. Ora, cá estamos, portanto, penso que está a ser visualizado. Sim, está perfeito. Perfeito, obrigado. Reconhecimento dos fatores críticos de sustentabilidade, enfim, dos autores, Ana e Paulo Caldeira Martins. Portanto, cá está, nós temos todo um trabalho que permitirá, digamos, estar organizado conforme esta composição, portanto, com uma introdução, o primeiro capítulo, que é a avaliação de máquinas e equipamentos. Logicamente que terá sempre que haver, além da introdução, digamos, uma noção, apesar de já ter sido dado num e-book anteriormente, mas tem aqui uma breve introdução à avaliação de máquinas e equipamentos, que no fundo abre para a sustentabilidade na avaliação de PME. Em português, avaliação de máquinas, equipamentos, instalações elétricas e industriais, a AMIT. No inglês, uma língua mais simples, o PME, Plant Machinery and Equipment. Portanto, quer falemos da MIT, quer falemos de PME, digamos, estamos a falar da avaliação de máquinas e equipamentos. Um pouco ao nosso gosto, apresentamos no capítulo 3 um fluxograma funcional da avaliação sustentável. Já vamos ver com mais algum pequeno detalhe, digamos assim.
Depois a legislação que está por trás, não é? Porque, digamos, tudo isto aparece com a legislação, as diretivas, a Green Deal, a descarbonização do parque edificado, que é um dos maiores, enfim, quer queiramos, quer não, é difícil dizer, é um dos maiores consumidores de energia e, portanto, apoiado nos sistemas técnicos dos edifícios, que são aqueles que, no fundo, são responsáveis pelos consumos. E a matriz de sustentabilidade, no fundo, temos aqui um capítulo que é um caso prático, que é a matriz de sustentabilidade nos parques eólicos. Pronto, a introdução, o PME, no fundo, desde um pequeno, como aqui está, desde um pequeno, uma pequena instalação, digamos, fotovoltaica, até às instalações mais complexas. A introdução, nós, e portanto, para quem quiser ter alguma, digamos, um pouco mais, alguma bagagem nesta questão, o PME instalado no edificar, portanto, ou seja, ele faz a identificação, instalações técnicas na indústria e conceitos de sustentabilidade. Fala da eficiência energética, bem conhecido, Diretiva Europeia 2002/91, Energy Performance in Buildings Directive, a nossa conhecida EPBD. A avaliação da sustentabilidade ambiental dos imóveis, alinhada com a taxonomia europeia, e a taxonomia ambiental da União Europeia, riscos climáticos físicos, e, portanto, e o financiamento sustentável, os ESGs. O alinhamento da taxonomia com os bancos europeus é também importante e medidas da Diretiva 2024/1265 do Parlamento Europeu e do Conselho de 24 de abril de 2024, referente ao desempenho energético dos edifícios. Posteriormente, enfim, e temos aqui a nossa norma, a capa da primeira edição de 2022 das normas da TEGOVA, de European Plant Machinery and Equipment Valuation Standards, no fundo, e PME instalados no edificado ou em instalações técnicas na indústria, conceitos, no fundo, de sustentabilidade. Fala-se, como já abordei, na primeira edição das normas de avaliação de máquinas e equipamentos, as instalações técnicas, portanto, o que são máquinas fixas, máquinas não fixas, conceitos que são importantes, digamos, para a compreensão também dos restantes capítulos, equipamentos fazendo parte de edifícios. Análise do ciclo de vida do ativo, portanto, abordagem e conclusões. Até este primeiro capítulo, digamos, introduz e dá conceitos para o seguimento da sustentabilidade na avaliação de PME. E, portanto, na avaliação de sustentabilidade, onde inclusive também temos a norma EV6, S6. Então, a sustentabilidade na avaliação de PME, temos a avaliação de sustentabilidade, a norma com a avaliação da eficiência energética, conceitos de vida útil, bem desenvolvidos, fatores de vida útil, o que é que condiciona a própria vida útil, os exemplos de valores de vida útil de equipamentos, análise de substituição do ativo PME. A manutenção, portanto, que é muito importante para que se consiga cumprir a vida útil esperada, manutenção não planeada versus manutenção planeada, alguns índices de manutenção, e falamos também do RAMS, Reliability, Availability, Maintainability e Safety. No fundo, em português é o FDMS, que é fiabilidade, disponibilidade, manutenibilidade e segurança. Portanto, os conceitos que hoje em dia gerem os equipamentos quando são projetados.
E chegamos aqui ao nosso fluxograma funcional da avaliação sustentável, que, digamos, é apenas um orientador e está disponível. Não vou agora, portanto, apresentá-lo. E está disponível e facilita, digamos, seguindo estes passos, a avaliação do conceito de sustentabilidade. Posteriormente, temos aqui o Green Deal, a descarbonização do parque edificado, apoiado nos sistemas técnicos dos edifícios, portanto, o Pacto Ecológico Europeu, e fala-se, portanto, neste capítulo, em Pacto Ecológico Europeu, edifícios de habitação e edifícios de comércio e serviços, as medidas da Diretiva 2020, de 2024 a 1275 do Parlamento Europeu, relativo ao desempenho energético dos edifícios e sua relação com o PME instalado, bombas de calor, sistemas passivos de climatização, geração de energia, sistemas de automação e controle de edifícios, comunidades de energia renovável, SCIE, segurança contra incêndios, conclusões. Não esquecer que hoje a própria legislação portuguesa para edifícios públicos e não só já estabelece, inclusive, os índices de eficiência o AVAC dos acessos mecânicos, como falará o colega também Ricardo Vieira, com certeza fará alguma referência na sua apresentação. Enfim, todos estes, digamos, a própria legislação hoje incide diretamente no tipo, na eficiência que se pretende, dos sistemas patentes no edificado. E depois terminamos, dentro da simplicidade de leitura que se pretende, de rapidez, num mundo hoje em dia muito apressado, em que cada vez mais a disponibilidade temporal é muito reduzida para o que quer que seja, e daí termos, digamos, um limite na dimensão do nosso, digamos, deste tipo de informação partilhada. Portanto, terminamos com um caso que nós interviemos e tivemos até, é um caso real, a sustentabilidade nos parques eólicos. Este caso prático está, portanto, repartido por uma breve descrição, naturalmente, dos parques eólicos em Portugal, o que é um parque eólico, e utiliza logo a seguir um conceito já falado e introduzido anteriormente, a vida útil dos aerogeradores. Portanto, como vimos aqui no slide anterior, que eu passei a mostrar de novo, um aerogerador não deixa de não ser um equipamento. Um equipamento que tem a sua base, digamos, de estrutura ou de uma instalação fixa, de uma infraestrutura e do equipamento que começa na torre, na nacelle, enfim, e na própria turbina, e nos equipamentos que tem no interior, nomeadamente a nível de quadros elétricos. E, portanto, como um equipamento, tem uma vida útil, e é sobre essa vida útil que é falado, e posteriormente será desativado. Assim, a sustentabilidade nos processos de manutenção de aerogeradores é muito importante para que ele cumpra a sua vida útil esperada, também tendo um uso esperado, digamos assim, e posteriormente, terminando a sua vida útil, quando o desgaste começa a ser, enfim, e outros parâmetros começam a ter algum peso nos custos de operacionalidade, na própria fiabilidade, etc., aparece a desativação, hoje em dia, desativação sustentável, a reciclagem de parques eólicos. Portanto, um equipamento deste tipo não poderia ter senão uma desativação sustentável.
correndo-se o risco de essa sustentabilidade, se não existir, digamos, contraria o próprio conceito de energia renovável. E, portanto, é falado e é demonstrado aqui para os parques eólicos, para um aerogerador, a reciclagem e, portanto, a sua desativação. E, posteriormente, algumas conclusões que são apresentadas. Portanto, concluí com isto a apresentação e agora estou aberto a algumas questões que eh, existir. Termino a partilha e, portanto, passo aos colegas ou a algum dos assistentes para alguma. Paulo, muito obrigada pela sua apresentação. Eu recordo a todos, como habitualmente, no final, das três apresentações, nós vamos ter aqui um espaço para perguntas e respostas. Enfim, poderão, portanto, colocar, se quiserem ir já, indo já colocando para não se esquecerem delas, poderão já começar a colocar as vossas questões no Q&A, que depois no final serão respondidas. Se podemos passar a palavra, entretanto, ao Ricardo Vieira, que é o CEO da elevadores.com.pt, que nos vai falar sobre a sustentabilidade, ciclo de vida e valor técnico dos equipamentos de elevação na avaliação patrimonial. Bom dia a todos. Bom dia a todos, penso que já me estão a ouvir. Muito bem. Muito obrigado por estarem presentes neste webinar. E, portanto, este webinar vai ser, nesta parte, não é? Vai ser sobre quando falamos sobre equipamentos de elevação, quando os encontramos dentro do edifício. Qual é que é o impacto que esse tipo de equipamento, portanto, tem na avaliação dos edifícios. Isto porque, portanto, este equipamento, por vezes, tem um peso financeiro importante, não é? E esse peso financeiro é algo que nos pode, portanto, ter um impacto substancial nas avaliações que fazemos dos edifícios, e temos que ver como vamos, portanto, dar esse, digamos, utilizar essa informação que podemos obter para depois ter portanto, alinhar o nosso orçamento, a nossa avaliação da melhor forma. Então eu penso que toda a gente está a ver a apresentação neste momento. Sim. Ok, bom, vamos avançar então. Então o que é que nós vamos falar aqui assim muito resumidamente? Portanto, os elevadores como estrutura crítica, ou seja, o elevador existe no edifício, mas ele também tem que cumprir as funcionalidades para as quais o edifício vai ser utilizado no futuro. Isto é importante, particularmente importante, quando nós mudamos de tipo de edifício, por exemplo, ou tipo de utilização. Imaginem que nós temos um edifício no centro de Lisboa, que toda a vida foi usado como habitação, e de repente vamos montar lá escritórios, vamos ter muito mais gente a utilizar os elevadores, e portanto o elevador que está lá provavelmente não dá resposta. Depois, uma forma de avaliar esse tipo de elevadores é a idade do elevador. Portanto, os elevadores existem desde há muito tempo, mais ou menos desde 1900 em Portugal, e portanto há uma série de períodos regulamentares, e às vezes um elevador num determinado período regulamentar significa que já está muito, muito velho e não pode ser modernizado. E a modernização ou substituição e esta sustentabilidade no ciclo de vida é o tema seguinte. Outra questão é a questão das acessibilidades, segurança contra incêndio, o tal tráfego, a tal disponibilidade, que nós não queremos que o elevador avarie, não é? Esteja sempre disponível. Portanto, quanto mais antigo e menos fiável for um elevador, mais problemas tem. Portanto, é algo que pode impactar
a operação do edifício, portanto temos que ter isso em atenção, e depois temos aqui no fim uma matriz prática para poderem utilizar, que é um exemplo para o futuro. Portanto, o elevador é algo que pode alterar o valor, o prazo portanto, o prazo, quando eu falo aqui no prazo, é o prazo do retorno do investimento, e também pode influenciar o risco do investimento no edifício. Portanto, em valor, ele pode ser um CAPEX, um investimento potencial, e podemos ter aqui 3 níveis. Uma simples reparação, porque é uma peça, um componente que está danificado, uma modernização profunda, que é quando trocamos, por exemplo, toda a parte elétrica e a máquina, ou uma substituição integral. Qual é o risco disto? O risco é de facto, por exemplo, nós mantermos um elevador que está obsoleto, ou seja, ao qual eu já não tenho peças. O elevador que vai reprovar nas inspeções periódicas porque tem problemas de segurança. Um elevador para o qual eu não tenho documentação técnica para justificar certas questões técnicas nas inspeções, e, portanto, vou assumir uma série de responsabilidades futuras. Esses riscos devem ser avaliados no momento em que se faz a avaliação do edifício, porque podemos estar a pensar que o elevador está muito bem e depois a seguir temos um problema para resolver, já que o edifício é em funcionamento e que o edifício é em operação, o que nos traz custos mais elevados. Esses custos podem ter várias origens, mas uma delas é a disponibilidade do edifício, ou seja, são aqueles custos que às vezes nem conseguimos contabilizar, que é chegar uns clientes ao edifício, ou o edifício que está, por exemplo, alugado a outros nossos clientes, não é? Aos clientes do promotor, e depois esses clientes não podem usar o elevador porque não está disponível, porque está avariado ou porque está cheio e não conseguem, tem muita gente à espera, e portanto não é adequado à nova utilização ou não cumpre as acessibilidades para os deficientes, e portanto tudo isso depois transforma-se num zoom, vamos dizer assim, não é? Que as pessoas dizem mal do elevador, dizem mal do cliente, dizem mal do edifício, porque o elevador não responde às necessidades dos utilizadores, e portanto é preciso antecipar isso e fazer uma avaliação adequada do equipamento. Portanto, no fundo, é tentar dar-vos aqui aos avaliadores alguns critérios práticos para poderem, portanto, ver o que é que encontram e poderem avaliar o que encontram. Normalmente temos 4 tipos de equipamentos. Temos os ascensores, que são elevadores que transportam pessoas. Temos montacargas, que podem ser equipamentos apenas para cargas que não é permitido o transporte de pessoas, plataformas, coisas assim. E há outros que nós chamamos de montacargas, mas que têm botões dentro da cabine e, portanto, são, na prática, ascensores preparados para carga. E depois temos escadas e tapetes rolantes. Portanto, é claro que, dependendo um bocadinho do tipo de edifício que encontramos, vamos encontrar este tipo de equipamento, e temos aqui algumas perguntas que devemos fazer, não é? Se é razoável manter ou substituir, se temos problemas já históricos de avarias, se pode cumprir as acessibilidades e a segurança contra incêndio, se tem capacidade de tráfego, e qual é o período regulamentar, porque se for muito antigo não vale a pena estarmos a remodelar, provavelmente. Em termos de períodos regulamentares, só para terem uma noção, portanto há aqui um período onde eu encaixaria os elevadores de 24 e de 36, portanto, são elevadores de regulamentos já bastante antigos. Estes elevadores, portanto, começaram, em termos das inspeções, a ser vistos aqui ao abrigo desta legislação do 513/70, nas partes não remodeladas e nas partes remodeladas, em função do período regulamentar seguinte, no qual ele foi remodelado. Basicamente, nós hoje em dia, se fizermos uma modernização de um ascensor, a tal substituição do quadro de comando, da manobra, qualquer coisa, temos de cumprir esta legislação mais atual, mesmo que o elevador tenha sido instalado em 1924. Portanto, aquelas portas abertas, que nós conhecemos por portas de lagarto, essas portas já não são permitidas, não são seguras, e também não seriam adequadas a um edifício, portanto, que vai sofrer uma grande transformação, um edifício mais moderno, e, portanto, vamos ter que passar para aqui.
Ora, a remodelação de um equipamento destes mais antigo normalmente é muito onerosa e, portanto, quando nós temos um elevador aqui deste cenário até 70 inclusive, normalmente compensa mais substituir integralmente o elevador. Quando estamos aqui dentro deste cenário, que já são as normas europeias, o elevador tem uma série de características que permite, portanto, já tem portas automáticas em princípio e permite ser, em princípio, modernizado, a menos que esteja em muito mau estado. Portanto, isto é apenas uma regra prática. Se nós pensarmos quando é que o edifício foi edificado, vamos conseguir identificar aproximadamente o período regulamentar dos ascensores e podemos tomar logo uma decisão quase sem ver o equipamento. Depois, a seguir, se for preciso uma análise mais fina, já podemos até, pronto, sem querer vender nada, mas podemos contratar um consultor de elevadores para fazer esse trabalho. Pronto, sinais de alerta, por exemplo, são as tais portas de lagarto ou portas manuais antigas, guias redondas. Às vezes nós vamos na caixa de escada do edifício, estamos a ver o edifício ali no meio com uma rede à volta e vemos que as guias, em vez de serem T, são guias redondas. Portanto, isto já não se produz os componentes para guias redondas, portanto isto são logo sinais que devemos de tirar o elevador e colocar outro. Nos outros a seguir, pronto, deveríamos fazer uma pequena avaliação, porque portanto, podemos achar que o elevador está muito bem, porque funciona, e depois ao manter o edifício manter o elevador no edifício, podemos estar a importar problemas. Isto, por exemplo, é também muito relevante quando nós temos elevadores que estão associados em fábricas, por exemplo, que estão associados à produção, ou seja, imaginem, vou dizer um exemplo assim, pronto, imaginem que tem uma produção que ocorre toda na cave de um edifício, mas que para alimentar essa produção vocês têm que mandar para lá matéria-prima e depois têm que retirar de lá também a matéria acabada. Portanto, precisam sempre de um elevador para fazer isto. Se só tiverem um elevador, se o elevador avariar, vão comprometer a entrada ou a saída portanto, ou a saída dos produtos ou a entrada da matéria-prima e param a produção. Portanto, isto também é importante perceber quando é que temos ou não que ter duplicação. Sei lá, o elevador do bloco operatório do hospital não deve ser um elevador único, não é? Portanto, quando às vezes pegamos num edifício existente e transformamos numa pequena clínica, se só temos um elevador para macas, podemos ter um problema, porque senão depois temos que levar os pacientes pela escada, que é uma chatice. Pronto, isto só para dar alguns exemplos. Portanto, aqui há que ver então como é que se faz essa sustentabilidade, como é que avaliamos isso, se é mais sustentável substituir ou remodelar, até porque às vezes quando substituímos também ganhamos uma eficiência energética superior, que também ao longo do ciclo de vida do elevador também vai trazer alguma recuperação de dinheiro. Só para terem uma ideia, existem, por exemplo, os elevadores mais recentes têm um sistema de regeneração de energia em que, quando a cabina, por exemplo, está a subir vazia, como o contrapeso é mais pesado e vem à força, digamos, da gravidade, nós podemos usar a máquina como gerador e estar a injetar energia no edifício, que pode ser consumida imediatamente pela iluminação, por exemplo, que está acesa, não é? E, nesse sentido, acabamos sempre por ter uma eficiência energética superior. Portanto, vamos também considerar que um elevador que tenha 25 ou 30 anos, num edifício comercial ou num hotel, portanto, um edifício mais público, digamos, ao fim de 25 ou 30 anos pode estar aparentemente em fim de vida, pode ser ou não modernizável, depende do que é que vamos fazer em termos futuros com o edifício, pronto, e é algo que depois também podem ver com alguma, digamos, com mais tempo, que tem muita informação a apresentação. Pronto, a mesma coisa em relação à parte das acessibilidades dos deficientes, portanto, o elevador pode não ter dimensão para uma cadeira de rodas ou pode ter uma porta manual, que é um obstáculo. Podemos ter uma questão em que o elevador também não está preparado para o combate a incêndio e, portanto, quando vamos fazer essa remodelação, eventualmente devemos adotar normas que o permitam fazer.
Ou podemos ter também, portanto, o elevador preparado para incêndio, mas à frente do elevador não ter áreas seguras para os bombeiros, e nesse caso eles não devem usá-lo em caso de incêndio. E depois temos os temas novos, que é o consumo energético, a eficiência energética e a questão da norma sísmica. Pronto, imaginem que vocês vão fazer um BRIM ao edifício, não é? E têm lá um elevador e precisam daqueles pontinhos para o BRIM. Em princípio, o elevador, se for existente, não vai cumprir estas regras de eficiência energética. Se for um elevador muito recente, ou se for um elevador novo, sim, em princípio vai cumprir, e então pode ser também um motivo pelo qual se faz uma alteração, mesmo que o elevador existente esteja mais ou menos, vamos dizer assim. Pronto, em termos de sustentabilidade, é a questão do risco, ou seja, tem que se ver o elevador, tem que se diagnosticar o seu estado, tem que se pensar no futuro, e depois temos que ter uma quantificação financeira, digamos, um valor, para poder então avaliar e pensar como é que vamos fazer, em que tempo, e portanto planear isso no nosso investimento. Com isso, reduzimos o risco do investimento, ou sabemos à partida que não o podemos fazer porque vamos ter lá um problema muito grande, não é? Imaginem, sei lá, um edifício de um aeroporto que tenha, ou do metro, pronto, que tenha para lá uma série de escadas ou tapetes rolantes, pronto, de uma forma muito... pronto, com muitas unidades, não é? E que agora vamos transformar aquilo para outro tipo de utilização. Estes equipamentos podem ter um peso muito importante nesta decisão. Portanto, nem sempre o novo é melhor e nem sempre reparar é melhor. Portanto, tem que se perceber qual é o estado e tomar essa decisão, portanto, de uma forma informada, de uma forma consciente, de uma forma... portanto, por quem conhece o equipamento. Ou seja, eu diria que todos vós que avaliam edifícios provavelmente já fizeram avaliações em que depois, mais tarde, se veio a revelar que havia, portanto, custos muito elevados ou para modernizar o elevador ou para o substituir, ou o elevador não respondia à nova realidade do edifício e, portanto, houve problemas. Portanto, eu presumo que todos vocês já passaram por isto, porque isto, infelizmente, não é um problema novo. A dimensão do elevador também pode ser importante. Nós às vezes partimos o edifício todo por dentro, remodelamos tudo, substituímos os elevadores, mas se não pensarmos ou seja, se pensarmos que o elevador muitas vezes vai ser metido, digamos, dentro da mesma caixa que existia, porque pronto, a caixa é normalmente em betão, faz o edifício todo e depois o elevador, portanto, nem a caixa pode esticar, como se costuma dizer, não aumenta, e portanto, se nós colocarmos lá o equipamento, podemos vir a ter, ou seja, substituímos tudo, mas se ele não tem capacidade, temos um problema. Portanto, tem que se ver e tem que se fazer, às vezes, estudos de tráfego, perceber o que é que vai acontecer. Depois, outras condições críticas são de facto as condições de acessibilidade e de segurança contra incêndio. Porquê? Imaginem que eu transformo outra vez um edifício de habitação no centro de Lisboa, que tem um elevador pequenino de 4 pessoas num hotel de 5 estrelas, e depois, ao chegar ao edifício, tenho logo uma escada com 6 ou 7 degraus, onde às vezes tenho que pôr ali uma plataformazinha para chegar a cadeira de rodas ao elevador, e depois de chegar a cadeira de rodas ao elevador não entra porque temos lá o elevador na mesma de 4 pessoas e temos um problema para os utilizadores. Portanto, este tipo digamos, de impossibilidade às vezes de fazer crescer o nosso elevador ou de não digamos, modernizar suficientemente o edifício para ter espaço para um elevador novo, pode muitas vezes inviabilizar o projeto, porque se eu não conseguir ter uma associação, digamos, uma acessibilidade adequada a todos no edifício, se calhar o meu hotel ou aquilo que eu ia fazer não consegue ser licenciado. Desculpem lá, fugiu aqui uma coisa. Já está. Ok.
Vamos então, portanto, aqui a nível das perguntas para a avaliação, costumam ser se temos elevador de bombeiros, se temos antecâmaras para proteger os bombeiros, se temos o comportamento de incêndio, em caso de incêndio do elevador, portanto, se está resolvido, se a minha substituição do elevador vai desencadear outros trabalhos noutras especialidades, se há desenfumagem, se a caixa, portanto, está protegida ao fogo. Portanto, há aqui uma série de coisas que também têm a ver com o local onde o elevador se insere e não apenas com o elevador. Portanto, há questões acessórias ao elevador, não é só o elevador, mas também a sua envolvente. A mesma coisa para as acessibilidades, como é que eu chego ao elevador, não é? E depois, pronto, e depois há aqueles custos que eu estava a dizer que são invisíveis, que são os custos da disponibilidade, que eu falei disto logo no início, em que, de facto, se tivermos aqui uma série de problemas, porque temos peças com problemas, ou obsoletas, ou variadas, vamos ter sempre os elevadores parados, vamos ter sempre as pessoas a reclamar, vamos ter sempre um problema de acessibilidade que não se resolve, e, portanto, são coisas em que temos, de facto, que pensar. E isto leva-nos ao tráfego, porque nós às vezes temos um edifício que tenha 4 ascensores de 1000 kg, não é? Parece um edifício muito bem equipado, mas o edifício pode ter sido pensado para ter 1000 pessoas lá dentro, e eu agora, pronto, fiz um contrato, saiu o inquilino que estava, fiz um contrato com uma empresa que é um call center e passa a ter 3000 pessoas lá dentro, porque passa a ter uma área ocupada por pessoa muito menor, não é? E, portanto, o que é que acontece? Vou ter uma população muito maior e o elevador pode não ser suficiente. Portanto, às vezes faz-se o estudo, vamos ver o que é que se consegue, qual é o limite da ocupação desse edifício, e às vezes conseguimos aplicar aquilo que chamamos um sistema de seleção de destino no piso, que está aqui mencionado, que é quando nós, antes de entrarmos no elevador, dizemos para que piso queremos ir, num ecrã, e o ecrã responde-nos com o número ou a letra do elevador para onde nos devemos dirigir. E o que é que ele faz com isto? Consegue agrupar as pessoas que vão para um piso dentro do mesmo elevador, portanto tem que haver pessoas a chegarem em contínuo, não é? E ao fazer isto, vai fazer menos viagens por cada elevador e consegue otimizar este tráfego. Portanto, é uma solução que se utiliza muito em edifícios de escritórios. Nós em Portugal temos vários, querem novos, querem edifícios existentes que alteraram também o seu tipo de utilização. Portanto, podemos ter um uso mais intensivo, depende do tipo de edifício onde estamos. Podemos ter componentes críticos em que, por exemplo, no caso dos tapetes rolantes e das escadas, portanto, são normalmente os corrimãos, os degraus, portanto, os travões, portanto, que estão os pentes, que são mesmo, parece um pente que está à entrada e à saída dos degraus, que se parte quando entram pedrinhas e coisas para cima da escada ou do tapete. Outros dispositivos de segurança, e depois também os componentes relacionados com a energia, que são a variação de frequência, etc. Portanto, pensem que numa estação, numa escada, num centro comercial, num aeroporto, uma escada rolante ou um tapete rolante que transporta muitas pessoas por hora, à volta de 6.000 em média, se lá passarem nesse momento, não é? Têm essa capacidade, portanto vai prejudicar muita gente, enquanto que um elevador leva muito menos pessoas por hora, mas também pode ser igualmente portanto, complicado e crítico que esteja parado. Depois eu preparei-vos aqui uma pequena tabela, uma matriz, em que vocês podem ver mais ou menos quais são aqueles cuidados que devem ter quando apanham um elevador num edifício mais antigo, ou quando já têm um elevador, portanto, mais moderno, em que podem fazer apenas uma intervenção por módulos, portanto, substituir agora a máquina, depois o comando, depois lavar a cara à cabina, como eu costumo dizer, melhorar um bocadinho as portas. Depois quando fazem uma alteração de utilização do edifício, que têm de fazer um estudo de tráfego, e quando têm peças, portanto, aqui avariadas, obsoletas, isto também é um risco importante que têm que ter em consideração. Portanto, no fundo, tem aqui uma pequena matriz prática, e essa matriz pode-vos ajudar a tomar algumas decisões.
Portanto, normalmente, seguir um fluxo portanto, com esta checklist para perceber como é que está o equipamento e perceber se ele vai representar um valor significativo ou não na operação que estão a fazer. Depois, o que é que a consultoria pode fazer, seja da nossa empresa ou não? É terem um diagnóstico técnico independente, terem logo uma estimativa de custo para o cenário que se encontra naquele edifício, naquele caso concreto. Portanto, avaliar se é preferível modernizar ou substituir, fazer o estudo de tráfego, se for necessário, preparar um caderno de encargos e uma consulta ao mercado para modernizar, substituir o equipamento e fazer também uma recepção técnica e validação da documentação, porque o elevador tem uma série de documentação que tem que se guardar ao longo da sua vida útil. Depois tem aqui também alguma fonte que são os enquadramentos legais, portanto, que foram utilizados não só na apresentação, mas que se aplicam aos elevadores novos e existentes. Portanto, resta-me agradecer aqui a vossa presença e deixar também, portanto, em aberto aqui o espaço para perguntas, que como a Lourdes Moraes já disse, será feito depois mais adiante. Sim. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Ricardo. Foi uma excelente apresentação, muito rica em conteúdo e certamente muito relevante para os avaliadores. Obrigado. Vamos então agora passar a palavra a Paulo Valério, que é o presidente da direção da APDIR, a Associação Portuguesa de Direito da Insolvência e Recuperação. Vamos tentar perceber qual é que é o impacto que a avaliação dos equipamentos tem nos processos de insolvência. Acho que é um tema muito pertinente e muito importante. Muito obrigada, Paulo, antes de mais, por ter aceitado o nosso convite. E a palavra é Muito sua. obrigado. Muito obrigado. Eu vou só aqui procurar fazer a partilha do meu ecrã. Não sei se me estão... Ainda não vemos a apresentação. mas vamos ver se isto aparece. Só um segundo. Vamos lá. O equipamento de vez em quando finta-nos. Vamos resolver isto. Partilhar as janelas. O que será esta precisamente? Estão a ver? Sim, Neste momento a perfeitamente, sim. janela? Excelente. Sim, Então, basta-me agora colocar isto em modo boa apresentação. apresentação. Continuar a partilhar esta janela. Muito bem. Estão a É isso ver? mesmo. Está Muito bem. ótimo. Feito. Obrigada. Então, eu quero, em nome da Associação Portuguesa de Direito de Insolvência e Recuperação, agradecer o convite para participar nesta sessão, agradecer à ANAI, mas agradecer também à ACH Consulting, na pessoa da Lourdes Moraes, que se lembrou de nós, para podermos participar nesta discussão, neste debate, que tem uma ligação que me parece mais ou menos evidente com os temas da insolvência. Já vamos falar sobre isso um pouco mais em detalhe, mas tendo essa afinidade, tendo essa ligação, não é um tema que seja assim tão discutido, não é? Existem debates em contexto internacional que relacionam os temas da sustentabilidade com a insolvência, mas em Portugal, quer do ponto de vista doutrinário, quer mesmo do ponto de vista jurisprudencial, não existe ainda, enfim, um debate muito consolidado, posições muito consolidadas relativamente a esta matéria. E, portanto, é um gosto poder, enfim, participar neste webinar e trazer, enfim, sem pôr demasiado a foice em seara alheia, mas trazer aqui a perspectiva de um advogado que trabalha na área da insolvência sobre o modo como se relacionam os temas da avaliação, da sustentabilidade e da insolvência globalmente considerada. Uma primeira nota, apenas para vos dizer que a APDIR é uma associação que foi fundada em 2018, é uma associação que envolve vários profissionais. Portanto, em 2018, quando pensámos na criação desta associação, o universo das insolvências já tinha realidades associativas, sobretudo uma, mas era especificamente uma associação de administradores judiciais. Não havia nenhuma associação que juntasse os diversos profissionais que trabalham neste ecossistema.
como acontece de resto em organizações internacionais, e portanto a nossa ideia foi podermos juntar numa entidade de caráter associativo todos os profissionais que trabalham neste domínio: advogados, juízes, académicos, contabilistas, administradores judiciais, mas também, por que não dizê-lo, avaliadores, na medida em que têm um papel importante na maior parte dos processos e podem beneficiar daquilo que é, de alguma forma, também o sentido desta associação, que é não só permitir a partilha de experiências, mas também gerar networking entre atores relevantes que trabalham neste âmbito profissional. E, portanto, feita a apresentação da APDIR, deixar-vos também, de alguma forma, um convite para que possam participar na associação, ainda que o não façam organicamente, mas se quiserem, invertendo o ónus, deixando da nossa parte o compromisso de, através da ANAI, estendermos aos avaliadores o convite para participar nos nossos eventos e para podermos em conjunto, enfim, pensar estas matérias que são matérias que estão muito relacionadas. A avaliação é, no contexto da insolvência, uma matéria central em termos de liquidação. Quando nós falamos de insolvência, a insolvência pode ter diversos sentidos. Enfim, uma empresa que seja colocada numa situação de insolvência pode ser recuperada ou pode ser liquidada, mas, digamos, na sua raiz, a insolvência visa pagar aos credores com o produto da venda dos ativos da empresa, não é? E, portanto, aliás, costuma dizer-se, um processo de liquidação universal, por oposição às liquidações singulares, que são as execuções a que muitas vezes estamos mais habituados. E, portanto, do que se trata, na esmagadora maioria dos casos, é em pegar nos ativos que uma determinada empresa tem, vendê-los ao melhor preço e distribuir o produto dessa venda pelos credores. Esta venda ao melhor preço está evidentemente ligada à dimensão de avaliação. Em todos os processos, os ativos são avaliados, sejam bens imóveis, sejam bens móveis, e essa avaliação, de alguma forma, funciona como uma referência para a venda, para o valor base de venda, e também como uma referência de expectativa para os credores, aqui já num cenário de insolvência declarada, que têm a expectativa, claro, de ser pagos com o produto da venda daqueles bens e ser pagos ao preço que, pelo menos indicativamente, foi fixado em sede da avaliação. E, portanto, a avaliação é central nas liquidações que acontecem em processo de insolvência, enfim, e a insolvência, a maior parte das vezes, há muitas empresas que são recuperadas e ainda bem que assim é, mas a maior parte das vezes aquilo que acontece é liquidação. E, portanto, o valor da avaliação neste contexto de liquidação é fundamental, sendo certo que todos temos presente que, em contexto de insolvência, a venda forçada dos bens, pelas razões inerentes a esse contexto de venda forçada, os prazos processuais em curso, a urgência em gerar liquidez, o conhecimento do mercado de que aquela entidade, aquela massa insolvente precisa de vender, faz com que o valor em venda forçada seja muitas vezes um valor bastante inferior ao valor de mercado ou mesmo ao valor da avaliação inicial. Mas um outro tópico sobre o qual vale a pena, creio, refletirmos é quando a avaliação decide se há insolvência. Portanto, até agora estávamos a falar da importância de avaliar para vender, já no âmbito de uma empresa insolvente, de um processo de insolvência, mas a avaliação é fundamental também para decidirmos se uma empresa está insolvente ou não está insolvente. Enfim, sem querer entrar em demasiados detalhes técnicos, uma empresa poderá estar insolvente ou porque é incapaz de cumprir as suas obrigações vencidas, portanto não consegue solver os seus compromissos, ou, de acordo com aquilo que se chama critério do balanço, quando o seu passivo é manifestamente superior ao ativo avaliado segundo as normas contabilísticas aplicáveis. Isto significa que ter um ativo devidamente avaliado e, como tal, refletido no balanço, é fundamental para sabermos se uma empresa tem ainda uma superioridade de ativo relativamente ao passivo ou se essa superioridade já não acontece. Uma questão, enfim, que entra diretamente no cerne desta nossa discussão, é a de saber em que medida é que
por razões ambientais, regulatórias, ligadas à sustentabilidade, um determinado ativo, hoje avaliado, pode sofrer uma depreciação rápida na medida em que se saiba que, num determinado horizonte temporal, ele entrará em obsolescência, digamos, não pode já cumprir com um conjunto de regras ou compromete as regras com que aquela instalação fabril, por exemplo, tem que funcionar do ponto de vista ambiental e, portanto, o seu valor tem um risco de desvalorização rápido por razões que são razões de sustentabilidade. Um exemplo prático é o exemplo de vamos imaginar, uma caldeira numa unidade industrial que tem uma avaliação, vamos supor uma avaliação de 80.000 euros, que é tecnicamente correta, mas sabemos que no horizonte de poucos anos o edifício onde ela está instalada terá que cumprir exigências mínimas de desempenho energético que esta caldeira isoladamente não permite atingir. E, portanto, o valor registado no balanço, vamos supor, são os 80.000 euros, mas o valor real, em virtude destas circunstâncias, pode diminuir muito drasticamente, pode, aliás, vir a ser reduzido a zero por razões, vamos supor, de eficiência energética. E, portanto, isto são temas que têm naturalmente que ser tidos em conta e têm que ser tidos em conta até por aquilo que já falámos um bocadinho sobre isso, que é a regulação europeia relativamente a estas matérias, que hoje, ainda só para grandes empresas, mas que as obriga a publicar todos os anos um relatório de sustentabilidade, em que estas matérias são necessariamente abordadas e que deve ser tido em consideração, quer pelos auditores, quer pelos próprios gestores das empresas. E era um bocadinho aí que eu queria chegar também. Em que medida é que quem gere uma empresa, tendo um dever de atuar com a diligência de um gestor cuidadoso e ordenado para proteger os interesses dos acionistas, mas também para proteger os interesses dos credores sociais, um, tem o dever de conhecer os riscos de sustentabilidade inerentes à avaliação dos seus ativos, inerentes ao seu balanço, e em função disso prever um risco de insolvência, sendo que os administradores das empresas, os gerentes, têm, já hoje consagrado na lei, um dever de apresentação à insolvência. Portanto, hoje em dia, um gerente ou administrador de uma empresa deve apresentar-se à insolvência no prazo de 30 dias contados do momento em que soube ou deveria saber que a empresa se encontrava em situação de insolvência. Ora, e se este gestor é o gestor nesta instalação, que tem este equipamento ou que tem um conjunto de outros equipamentos, que tem ainda um balanço equilibrado, mas que sabe ou tem a obrigação de saber que no horizonte de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, de 6 meses, por incumprimento de regras ambientais, o valor, digamos, inscrito no balanço desses ativos é um valor que vai descer vertiginosamente. Tem ou não o gestor o dever de se apresentar à insolvência, nesse cenário de insolvência iminente, se quisermos? A questão torna-se tanto mais séria quanto sabemos que a violação do dever de apresentação à insolvência pode dar lugar à qualificação da insolvência como culposa e, nessa medida, importar severas consequências para o administrador da empresa, que poderá até vir a ser responsabilizado pessoalmente pelas dívidas da empresa insolvente, no caso em que se venha a provar que a insolvência foi culposa e, portanto, que houve uma criação ou agravamento da situação da insolvência em função da sua atuação ou da sua omissão com dolo ou culpa grave. E, portanto, isto para vos dizer que o tema da avaliação e o tema da sustentabilidade da avaliação releva em sede de liquidação, quando uma empresa já está insolvente e é preciso vender os seus ativos para pagar aos credores e, portanto, é preciso também, nesse contexto, perceber como é que o valor de determinados ativos poderá variar em função de critérios de sustentabilidade, mas também, antes ainda da declaração de insolvência, como um referencial, se quiserem uma palavra que está muito na moda, de compliance, não é? Que obriga, ou que obrigará, e esta é uma discussão aberta ainda na doutrina, nos tribunais, mas que vale a pena fazer convosco também, digamos aqui um referencial a que os gestores têm que estar atentos, juntamente
com os seus auditores, no sentido de preverem uma depreciação, uma desvalorização mais rigorosamente dos seus ativos, num horizonte relativamente próximo, e por isso estarem obrigados, por exemplo, a apresentar-se à insolvência ou a recorrerem a processos de recuperação, de processos de reestruturação preventiva, como forma de salvaguardar não apenas os interesses dos seus acionistas, mas os interesses dos credores sociais numa insolvência que se possa vir a verificar num horizonte próximo. Pode até acontecer que a empresa, havendo uma diminuição do ativo relativamente ao passivo, esteja ainda capaz de cumprir com as suas obrigações vencidas, mas uma empresa com um balanço desequilibrado terá também maior dificuldade em aceder a financiamento, muitas vezes em financiamento para apoio à sua tesouraria, e mesmo essa normalidade no pagamento dos compromissos poderá vir a ser comprometida com um desequilíbrio de balanços que aconteça por razões destas. E, portanto, enfim, são aqui duas abordagens, sobretudo a segunda, que me parece mais inovadora e mais interessante, que creio que vale a pena considerar e que funcionam como um alerta para os gestores. Temas mais de natureza sistémica que eu gostaria de interpelar, de endereçar, enfim, do ponto de vista daquilo que é a abordagem a pedir intervenção nestes domínios, tem a ver com a independência dos avaliadores, o timing das avaliações, os critérios do CIR relativamente ao modo como as avaliações são feitas e relativamente à escolha dos avaliadores, o papel do administrador judicial neste processo, os referenciais de ESG como, digamos, mecanismo, ferramenta de alerta precoce, já vamos perceber o que isso é, e também o tema dos passivos ambientais contingentes. Procurando passar em revista estes tópicos de uma forma muito sumária para não ultrapassar o tempo que me foi concedido. Do ponto de vista da independência dos avaliadores em contexto de processo de insolvência, releva aqui saber quem nomeia, quem paga, quem fiscaliza. Uma das questões que é relevante e que vale a pena discutir é em que medida é que a nomeação do avaliador pode ser influenciada por um credor dominante num determinado processo de insolvência, e como é que nós criamos salvaguardas que permitam que a avaliação é feita em condições de independência e não em função do interesse do credor pagador, daquele que domina o processo e que tem um interesse particular naquele ativo. Por outro lado, em mercados voláteis é preciso perceber que muitas vezes as liquidações em insolvência demoram a acontecer, as avaliações são feitas hoje, mas a venda só ocorre daí a 1 ano, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5 anos, ou até mais, e portanto, em que medida é que faz sentido pensar num mecanismo de reavaliação obrigatória ao fim de um determinado período de tempo, ou anteriormente ao início de uma nova diligência de venda. A verdade é que muitas vezes as avaliações feitas no momento da apreensão se verificam desfasadas num momento posterior, daí 1 ano, ou 2, ou 3, ou 4, quando a venda efetivamente acontece. O CIR não tem muitas regras relativamente a isto, ao modo como as avaliações se devem processar, tudo é muito deixado, no fundo, na disposição daquilo que seja a competência e o próprio bom senso do administrador judicial e do perito, mas creio que existe aqui alguma margem para definir orientações gerais, protocolos em articulação com a ANAI, naturalmente, com a CMVM, com a Ordem dos Engenheiros, com todas as entidades que operam neste domínio, para procurar, no fundo, eu diria que faz sentido estabelecer um conjunto de boas práticas relativamente à avaliação em contexto de liquidação e insolvência. Por outro lado, claro que o administrador judicial não é um avaliador, mas contrata, representa a massa e deve ter, naturalmente, uma abordagem crítica das avaliações, se necessário, pedir mais do que uma avaliação, e na maior parte dos casos deverá fazê-lo, para garantir que há um alinhamento entre este valor de avaliação e aquilo que são as expectativas dos credores. Falar-vos também de alerta precoce, que é um tema que se tem discutido muito no âmbito da insolvência ao longo dos últimos anos, e alerta precoce aqui queremos dizer o quê? Queremos dizer, enfim, o estabelecimento de sinalizadores que permitam ou aos credores sociais ou ao próprio gestor
hum, perceber que se encontra numa situação de insolvência iminente. Um dos grandes problemas que se coloca nestas discussões sobre insolvência e que compromete a geração de valor para os credores é o facto de, muitas vezes, os gestores se apresentarem a um processo de insolvência ou a um processo de recuperação demasiado tarde, no momento em que a degradação da sua operação ou a degradação dos seus ativos é já insuscetível de satisfazer adequadamente os credores sociais. Normalmente estes sinalizadores são de natureza estritamente financeira, o não pagamento de dívidas, por exemplo, aos credores públicos e outros de outra natureza, mas cada vez mais faz sentido que estes temas de sustentabilidade e o risco de depreciação dos ativos por razões a ela relacionados possam ser tidos em consideração e funcionem como instrumentos de alerta precoce que simultaneamente criam um ónus para os gestores que criteriosa e ordenadamente devem gerir a empresa em benefício dos acionistas e em benefício dos credores sociais. Uma última questão, um bocadinho paralela a esta, mas a que eu não resisti fazer uma referência, é não do lado do ativo, mas do lado do passivo. Muitas vezes existem contingências do ponto de vista ambiental, ou seja, o risco por incumprimento de regras ambientais da aplicação de determinadas sanções, um, risco esse nem sempre refletido adequadamente nos balanços e que pode levar a um desequilíbrio do balanço, não pelo lado do ativo, mas pelo lado do passivo, que num determinado momento aumenta exponencialmente em função da necessidade de pagar coimas que venham a ser aplicadas ou outro tipo de sanções de natureza pecuniária. Isto é qualquer coisa que tem que ser necessariamente verificada, endereçada pelos gestores e pelos auditores e pelos avaliadores também, porque pode acontecer que este passivo escondido se precipite um cenário de insolvência e nos tempos que correm, julgo que já não será fácil que os gestores possam fazer de conta, não só que não sabiam, mas também que não tinham a obrigação de saber. Terminando, mais uma vez, reiterar esta ideia de que a avaliação é fundamental no contexto dos processos de insolvência, é nesta ótica da sustentabilidade um tema de enorme atualidade relativamente ao qual faz sentido que este nosso encontro hoje possa ter segundas e terceiras edições, colocando em diálogo os avaliadores e os profissionais na área de insolvente, colocando em diálogo, atrever-me a dizer, a ANAI e a pedir, de modo a podermos consistentemente, com a participação de todos, traçar novos caminhos e olhar para estes desafios de uma forma qualificada e também com otimismo. O aparecimento de novas regras, a existência de desafios profissionais que não são os mesmos de sempre, obrigam-nos muitas vezes a sermos criativos, a trabalharmos em conjunto, mas com isso também conseguirmos prestar um melhor serviço, não só aos nossos clientes, não só ao mercado, mas à sociedade de um modo geral. Em jeito de remate, eu diria que a insolvência tem tudo a ver com os credores, tem tudo a ver com a satisfação dos interesses dos credores, mas cada vez mais começam a penetrar, digamos, na abordagem dos processos de insolvência, interesses de outra natureza, desde logo interesses públicos, que podem ser também eles interesses de natureza ambiental, e não é possível, ou cada vez menos será possível, que o interesse, enfim, dos credores seja totalmente prevalecente, sem consideração de compromissos ambientais, até na alocação dos ativos em contexto de liquidação e enfim, no fundo, do seu encaminhamento para atividades ambientalmente sustentáveis ou para atividades que não sejam sustentáveis do ponto de vista ambiental. E, portanto, era isto que tinha para vos dizer, agradecendo a vossa atenção. Enfim, e que este possa ser um primeiro passo de reflexão. Felicitar a ANAI, felicitar a vossa iniciativa, também a publicação do vosso manual e reiterar a nossa disponibilidade para tudo aquilo que possa vir a revelar-se necessário. Muito obrigado.
Excelente, Paulo Valério, muito obrigada. Eu acho que deixa aqui um grande desafio e eu ia já passar a palavra também. Nós temos aqui três elementos da direção da NAI que, pronto, certamente poderão desenvolver um pouco mais este debate consigo. Acho que o desafio é bastante interessante. Mas eu pedia, antes disso, pedia às minhas colegas para passarem o questionário de avaliação, como habitualmente, pedia para, portanto, a vossa atenção para responderem a três perguntas, quatro perguntas que são obrigatórias no âmbito destes projetos financiados, e dizer também que está aberto o espaço para as vossas questões, se eventualmente quiserem colocar alguma dúvida, alguma questão relacionada com os temas, poderão fazê-lo através do Q&A. De momento não tenho ainda aqui nenhuma pergunta e, portanto, eu se calhar passava a palavra ao Vítor, para ele dar continuidade a estas apresentações. Vítor. Eu queria só fazer uma pergunta. É uma pergunta, é uma observação. Pronto, pode lançar aqui o debate, que eu já, as perguntas é como alguém diz aqui no futebol português, é como o ketchup. Ninguém quer fazer perguntas, depois sai uma e acabam por sair uma série delas de seguida, não é? Portanto, isto também pode motivar aqui alguém a questionar. O Dr. Paulo falou aqui de uma questão interessante, nas insolvências. hum, a base de valor que nós utilizamos pode ser muito importante. Usualmente pede-se valor de mercado, mas, por exemplo, mesmo sem ser o valor de venda forçada, há aqui uma figura, por exemplo, as IVS têm essa figura, que é o valor de uma liquidação ordenada, que não é necessariamente uma venda forçada, mas uma liquidação ordenada. Em ativos desta natureza, eu não sou um especialista, a minha área não é as plant machinery and equipment, mas sei que muitas vezes o valor de alguns ativos em liquidação ordenada, numa piecemeal basis, como se diz, quase uma a uma, pode levar aqui a um valor muito diferente daquilo que é o valor de mercado. Ou às vezes o valor de mercado é mesmo isso, porque não há outra hipótese de vender aqueles ativos a não ser naquela base. Portanto, aqui ajustar a base de valor não será interessante muitas vezes, o avaliador não pode fazer isso. É que ajustar a base de valor pode significar dar uma ideia muito mais real, como disse, daquilo que é o valor do ativo. Eu não sei se é uma interpelação direta para mim, se devo comentar ou se mais alguém quererá Se quiseres fazê-lo, comentar, mas de qualquer modo corroborar um bocadinho essa ideia, não é? Dentro de um processo de insolvência e no contexto de uma liquidação, ela pode acontecer de diversas formas, não é? Pode tratar-se de uma espécie de, enfim, de uma venda forçada em bloco, digamos, urgente, ao melhor preço, no contexto de um leilão, mas pode resultar, por exemplo, de um plano de insolvência, que é uma liquidação ordenada, no fundo é um guião para a venda daqueles ativos, que obedece a um conjunto de requisitos, que pode dividi-los por lotes, que tem um planeamento no tempo e que é passível de majorar o valor de cada um deles ou, por exemplo, direcionar determinados ativos para determinado perfil de compradores, não é? A venda conjunta de conjunto de equipamentos pode ter um valor se for vendida a uma única pessoa, que muitas vezes vai revender, não é? Ou pode ter um valor distinto se, em função da natureza desses ativos, forem criados lotes que permitam direcionar cada um desses lotes aos compradores com maior apetência para poderem beneficiar de cada um desses equipamentos. E, portanto, sim, há abordagens que são abordagens distintas, não é? Aquilo que acontece muitas vezes e que eu julgo que vale a pena discutir-se, não é? É um desfazamento muito significativo entre as avaliações que são feitas inicialmente e os valores de venda em contexto de liquidação pura, não é? Enfim, para vos dar alguns exemplos, é comum termos ativos avaliados por 10 milhões de euros, 8 milhões de euros, 6 milhões de euros e virem a ser alienados por 1,5 milhão, por 2 milhões, por 1,2 milhão, por 3 milhões, não é?
Naturalmente que isto resulta da natureza do processo de insolvência e desta abordagem de venda forçada. Mas muitas vezes cria um sentimento de frustração nos credores, não é? Que têm uma expectativa gerada em função da avaliação inicial e que depois acaba por ser defraudada pela realidade e que tem um impacto na decisão dos credores. Ou seja, nós num processo de insolvência podemos caminhar para uma liquidação ou para uma recuperação, não é? Vamos imaginar uma empresa que tem um passivo de 10 milhões de euros e que tem um ativo que é avaliado para venda num contexto de um processo de insolvência por 10 milhões de euros. Os credores pensam assim, muito bem, vamos vender, porque temos aqui uma perspectiva de, no fundo, receber com a venda daquele ativo a totalidade do nosso crédito. Depois vão efetivamente vender e em vez de realizarem 10 milhões, realizam 2 milhões ou realizam 1,5 milhão. Se soubessem disso antes, se calhar não tinham avançado para uma liquidação, tinham ponderado e tinham dito assim, bem, para receber uma fração do valor do meu crédito, vamos supor 10% do valor do meu crédito num contexto de uma liquidação, se calhar eu prefiro reorientar esta unidade produtiva para um contexto de recuperação e em 10 anos com a operação da fábrica receber 30 ou 40 ou 50 ou 60% do valor, em vez de vender. Portanto, de alguma forma, a avaliação acaba por ter aqui um papel central no modo como os credores veem o processo, na expectativa que eles têm relativamente ao processo. Que ou é uma expectativa de venda, quando a avaliação lhes dá uma perspectiva de ressarcimento satisfatória, ou então é uma perspectiva de recuperação quando, existindo essa perspectiva satisfatória, eles se veem forçados a encontrar outros caminhos. Enfim, eu creio que às vezes na mecânica dos processos, no modo como as avaliações são pedidas, na abordagem estratégica do processo, as coisas acabam por ser muito mecânicas e ter pouco isso em consideração. Então, acho que há aqui um trabalho de articulação com os administradores judiciais, com as comissões de credores, tivemos uma leitura mais holística do processo, de que todos beneficiaríamos com um envolvimento muito maior dos avaliadores, que muitas vezes, coitados, entre aspas, são chamados para fazer aquela avaliação por um determinado preço, pede olha, avalie isto, faz favor, em valor de mercado e VVI, valor de venda forçada ou valor de venda imediata. Pronto, e claro, as pessoas fazem a avaliação e entregam, mas nem sempre é feita uma análise suficientemente ponderada em função dos interesses do processo. E isso é interessante porque é uma nova abordagem da avaliação, não é? Eu concordo perfeitamente com isso. Desculpa, Lourdes, estou aqui a tomar a palavra, Faz até para mal, ver sim. se já há duas mãos levantadas, agora há uma. Talvez depois alguém queira fazer essa questão, porque temos realmente pouco tempo. Concordo perfeitamente com isso. Às vezes os termos de contratação e os pressupostos no qual se faz a avaliação pode mudar muita coisa. Aqui também como desafio, até mesmo para aqueles que são os participantes gostei muito das duas apresentações, da do Paulo também, mas da do engenheiro, penso que és engenheiro, Ricardo Vieira. Gostei muito da tua apresentação. Muitas vezes acredito que aqueles de nós que aqui estão, que avaliam real estate, fazem aquilo que tu disseste, uma subestimação daquilo que seja a necessidade da reparação, substituição, avaliação daquilo que é os equipamentos. Não sei se isto é um mote para alguém, ou se alguém que aqui está no painel realmente não sente também isso como eu estou a sentir, não é? E queira expressar alguma coisa neste sentido. Ricardo, não sei se tu também sentes isso, não é? Muitas vezes isso Ok, Ó, nós ver, eu- temos é desconsiderado. sim, nós temos aqui uma pergunta já, mas eu vou dar ao Ricardo um tempo para responder a esta questão colocada pelo Vítor, sim. Diga, Sim, Ricardo. eu que noto às vezes é que, portanto, como consultor, às vezes sou chamado a edifícios já em operação, que muitas vezes tiveram essa situação, porque foram remodelados ou até foram construídos de raiz, a pensar num determinado tipo de ocupação, e depois a ocupação real, portanto, é superior ao esperado, ou de repente, portanto, são esses casos que eu dizia que é, vamos agora colocar aqui uns escritórios num edifício que era de habitação. Pronto, e de repente temos um problema com os elevadores e com as acessibilidades e até digamos, o promotor a ser de repente confrontado com um investimento muito grande num elevador, porque alguém lhe disse que o elevador estava novo, não é? Estava a funcionar e o elevador tinha 50 anos e não tinha condições para operar, não é? Estava com bastantes problemas e, portanto, isso é uma realidade com que vivemos e portanto,
sei lá, se há edifícios que o elevador pode custar 30 ou 40 mil euros, ou que se pode gastar 20 a remodelar, pronto, se o edifício tiver 10 elevadores, pronto, se calhar estamos a falar de meio milhão, não é? Pronto, ou de 1 milhão, se tivermos, se calhar, que trocar meia dúzia de elevadores às vezes. Portanto, depende muito do cenário e, portanto, tem de facto bastante impacto, até depois na utilização e na gestão do próprio edifício. Se não houver valores, se o condomínio não prever valores para ir remodelando e substituindo o elevador, pronto, chega um momento em que de facto temos ali um impacto muito grande no orçamento, não é? E que temos que mudar os equipamentos, e isso era o que o Paulo Valério estava a referir, que é até que ponto é que o CEO, não é? Não tem a responsabilidade de prever esses valores de manutenção atempadamente, porque depois pode chegar um momento em que tem uma remodelação tão grande para fazer, pode ter um impacto tão negativo que pode levar à insolvência quase, não é? Portanto, ou digamos, ao risco de inoperação diária do edifício. Ok, obrigada. Nós temos aqui uma questão que é dirigida ao Paulo Valério. Não sei se ele será a pessoa mais indicada para responder, mas enfim, como é que o perito avaliador deve salvaguardar a sua posição no processo de avaliação, sem pôr em causa as expectativas de ninguém, fazendo o seu trabalho de forma mais assertiva? Isto. Vamos lá ver, o perito avaliador deve fazer a avaliação de acordo com os seus estándares técnicos, não é? Portanto, se fizer uma avaliação que seja tecnicamente correta, ela em princípio não é atacável, não é? Agora, o que é ou não tecnicamente correto, eu não tenho, digamos, a capacidade de aferir, julgo que quem está no setor tem maior capacidade de o fazer. Outra questão relevante é perceber que, se as coisas não forem feitas como deve ser, é possível também, em sede de responsabilidade civil, vir a apurar responsabilidades relativamente ao avaliador que não cumpre adequadamente as suas funções. Portanto, não é habitual isso acontecer, julgo que ainda ninguém se lembrou de fazer isso, mas é um risco, digamos, no envolvimento dos processos que deve ser acautelado, garantindo que o trabalho é feito da forma mais adequada possível, sob pena de depois, um dia algum criador se lembrar de ir perguntar ao avaliador porque é que fez aquela avaliação naqueles moldes que conduziu a um determinado resultado e pedir-lhe responsabilidade. Há aqui um risco potencial que eu julgo que deve ser acautelado de alguma forma, não é? Ok, obrigada. Uma outra pergunta do mesmo autor, e isto para o Ricardo Vieira, admitindo que os elevadores nos imóveis são efetivamente calcanhar daqueles no preço e na manutenção em termos de impacto, a questão é como é que podemos aferir o estado ou melhor a longevidade do elevador ou dos elevadores, de forma a podermos considerar na avaliação do imóvel de forma mais adequada e assertiva. Isto, de facto, Sim, acho que o Ricardo já tem que recorrer a um consultor, não é? É isso. Tem que recorrer a um consultor. Porquê? Quem é que são os operadores? Vamos lá ver. Quem é que são os intervenientes nisto? Portanto, são os avaliadores dos edifícios que, pronto, muitas vezes não têm o conhecimento específico de elevadores, que é normal, não é expectável que tenham, não podem saber tudo sobre todos os equipamentos que estão no edifício. O promotor, pronto, ou o dono do próprio edifício existente, também poderá ter até alguma informação, mas poderá não ser do seu interesse revelar a mesma, não é? Porque pode ter até orçamentos para reparar, mas como está a vender o edifício, não vai falar mal do edifício, nem vai reparar tudo antes de o vender. Portanto, tem esse problema. O outro interveniente é a empresa dos elevadores. A empresa dos elevadores quer vender, mas ao mesmo tempo pode querer vender demasiado ou pode querer reparar. Eu diria que normalmente eles querem reparar e manter, porque se trocarem um parafuso de cada vez ganham mais dinheiro do que se matarem o problema de uma vez, não é? E substituírem o elevador. Pode ser esse o tema. Por outro lado, as entidades inspetoras, a única coisa que fazem é ver se os equipamentos estão ou não, digamos, em condições de segurança. Portanto, também não é uma fonte. As inspeções periódicas não quer dizer que o elevador vá durar muito nem pouco. Quer dizer que naquele momento ele está em condições de funcionar em segurança, o que pode significar que continua a não responder às acessibilidades, à segurança contra incêndio, à utilização futura, à durabilidade, etc.
Portanto, a única ferramenta que vocês têm é efetivamente recorrerem a uma empresa de consultoria. Não há muitas em Portugal. Porquê? Porque pronto, o mercado, se estivessem no mercado anglófono, portanto americano, inglês, África do Sul, portanto é um mercado que há muitas empresas de consultoria especializadas. Nós aqui em Portugal, Espanha, portanto temos algumas, temos muito poucas. Mas sim, continua a ser a forma mais correta e mais segura, sem vos estar a impingir qualquer serviço, mas é de facto recorrerem a um consultor seria o melhor. Muito bem. Bom, surgiu agora uma outra, ainda da questão colocada ao Ricardo, porque há empresas de marcas de elevadores exatamente com peças e mecanismos próprios para garantir os contratos e perpetuar no tempo, visando a manutenção exclusiva dos elevadores. Sim, portanto, não, acho que já está respondida. Sim, eu deixo-me só, essa pergunta traz aí uma nuance, que é assim, as empresas quando vendem um elevador querem proteger o seu negócio futuro, portanto, por vezes querem, digamos, que outras empresas não consigam fazer manutenção a esses equipamentos. Isso cada vez mais é uma realidade e, portanto, a parte das marcas, por lei, terem que permitir, digamos, alguma abertura à concorrência e à manutenção. Nós normalmente, eu costumo dizer que quando compramos um Mercedes, devemos ir à Mercedes à manutenção, não é? Se de repente temos um problema que a Mercedes é muito cara, pronto, às vezes tentamos ir à oficina da esquina e não temos o mesmo resultado. Não vamos à Renault porque a Renault só faz a Renault. Aqui as empresas dos elevadores, eles fazem multimarca e, portanto, às vezes depende um bocadinho do produto que se tem, ser um bocadinho mais aberto ou mais fechado. Mas, portanto, seja como for, o importante para vocês é, se ele for muito fechado e vocês tiverem herdado do edifício uma solução dessas, se o souberem antes de fazer o negócio, é melhor do que saberem depois. Claro. Muito bem. Bom, não havendo mais nenhumas questões, eu vou passar a palavra ao Vítor Soares para ele nos dar umas notas de encerramento, mas antes disso, agradecer a todos a presença, dizer que o e-book e estes webinars, todos os que nós estamos a realizar no âmbito deste projeto, estão acessíveis no site do projeto, assim como também, e volto a chamar a atenção, uma ferramenta que a ANAI desenvolveu, que se chama Imóvel Mais Sustentável, que é uma ferramenta que permite introduzir a taxonomia na avaliação, é muito importante, está disponível e está perfeitamente a funcionar. Queria-vos chamar a atenção também que até ao final deste ano, depois das férias, ainda vamos lançar mais 2 e-books e ainda vamos falar em mais 2 webinars. Eu acho que estava a falar sem som, ninguém me ouviu. Portanto, eu vou repetir, se não se Ouvimos importam, quase e tudo, peço ouvimos imensa quase tudo, desculpa. Lourdes. Ouvimos quase Ouviu? tudo. Sim, só aqui aos 10 segundos é que não ouvimos, foi quase tudo. Ok. Pronto, então resta-me agradecer a todos. Passar a palavra agora ao Vítor Soares. Não sei se ele quer dar uma última palavra a todos os palestrantes, mas da minha parte é tudo. Uma boa tarde, um bom dia e que Portugal ganhe logo à tarde. É tudo o que nós desejamos. Vítor, Já pode agora, fechar. já agora ia só, não sei se me estão a ouvir, não sei se me estão a ver ou ouvir. Eu Sim, fiquei, sim. Estamos a ouvir, fiquei Paulo. sem Estamos a ouvir e rede. ver. Obrigado. Eu fiquei sem rede. Isto é a lei de Murphy, não é? Quando a gente precisa das coisas, de repente fiquei aqui completamente isolado. Não sei se há umas obras que estão a fazer ali na rua. Não sei se ficou alguma pergunta da minha parte para responder. Se não, eu também queria agradecer a todos e gostei bastante de todas as intervenções, até e para mim também foi uma aprendizagem. E obrigado e peço desculpa por ter desaparecido da rede, ainda por cima o telemóvel entrou em atualização. Enfim, muito obrigado mais uma vez. Sem problema. Obrigado. Não tenho que dizer é o que o Paulo já disse, vale, então.
é um homem da casa aqui da ANAI, o José Araújo também aqui está. Gostámos muito das intervenções, muito obrigado. Elas trouxeram valor e qualidade, que é o que se pretende com estas iniciativas. E também agradecemos a todos os que estiveram, cerca de 50, que estiveram aqui connosco. Alguns, como a Lourdes me disse, são habituês, são repetentes, são pessoas interessadas. Portanto, vamos tentar continuar a promover este tipo de iniciativas. Continuem a inscrever-se e muito obrigado a todos, em particular ao Paulo e ao Ricardo. Muito obrigado pelas vossas intervenções. Obrigado, Paulo. Obrigado. Obrigado. Obrigada.